Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 9 de junho, com as principais notícias da pecuária brasileira. Olha, com a safra do capim já encerrada, mas sem uma oferta aí mais expressiva do confinamento nestes próximos dias, o preço do boi gordo deve ser empurrado para cima pela falta de animais para abate na praça. Mas a preocupação do setor agora é com a queda do dólar e as dificuldades que isso pode representar para a exportação. Mas o destrinchamento destas notícias está por conta do nosso editor e apresentador Sidney Maschio, que já está pronto para fazer a sua primeira participação no programa de hoje. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao serviço. Boa noite, Daiane. Muito boa noite para todo mundo. A comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV está chegando lá do Sertão Mais Fundo, trazendo na bagagem de viagem doce de mamão, requeijão e queijo curado. E de sobejo, as notícias dos casos que lá foram passados, que agora aqui vão ser contadas na apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois se por um lado essa questão da exportação está sendo motivo de justa preocupação para todo mundo no mercado, por outro, vai ser muito difícil, seja qual for a circunstância, para o dono do frigorífico derrubar o preço da mercadoria por conta aí da atual carestia de gado terminado no país inteiro, né? Pois então, para saber qual é o rumo que vai ser tomado pelo carretão, a gente pediu mais uma vez a ajuda preciosa do médico veterinário Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, que é o nosso convidado para a entrevista do dia e vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Iberville. Mais uma vez, uma grande satisfação ter a sua presença aqui. Faça o favor de entrar, sentar e ficar à vontade, porque a casa é sua. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Iberville, na previsão de vocês aí na Scott Consultoria, né, o que é que deve acontecer com a oferta de gado terminado aí nesses próximos dias? Sidney, como foi comentado um pouquinho no preâmbulo que foi feito, realmente a gente não acredita em aumento de oferta, a entre-safra está aí, inclusive com um cenário crítico de chuvas em algumas regiões, que tem se tornado uma preocupação para a safrinha e assim por diante. Por outro lado, a oferta de gado terminado, a oferta de boiadas de confinamento, ela ainda não chegou ao mercado e deve chegar em algum tempo ainda. Então, essa lacuna, após a saída de final de safra, após a desova de final de safra e antes da chegada de um volume maior de confinamento, ela deve ser um ponto, um pilar importante para a precificação da arroba. Quando é que você acha que vai começar a chegar gado de confinamento em quantidades maiores no mercado, Iberville? Sidney, normalmente nós observamos, a partir de meados de julho e agosto, um início aí de um aumento. E o pico normalmente sendo observado em outubro, novembro, né? Então eu acredito que ao longo de junho a oferta deve continuar restrita aí de gado confinado. Então esse deve ser um fator que deve ajudar a segurar as pontas na segunda metade de junho, né? Porque a primeira metade normalmente tem alguma ajudinha do consumo, que não é o ponto forte da precificação do boi gordo esse ano, mas ele acaba colaborando. E aí a segunda quinzena, que normalmente é de um escoamento mais fraco no mercado doméstico, né, e nós devemos ter a continuidade desse cenário de oferta curta que deve ajudar a segurar as pontas. Oi, Iberville, agora olhando bem mais lá para frente, né? Você acha que dá para apostar aí num aumento aí do volume de gado confinado este ano, comparando com a temporada do ano passado? Sidney, nós temos observado em alguns momentos de precificação atrativa do boi gordo no segundo semestre. A reposição está valorizada, a relação de troca, tanto com a reposição como com o milho, ela melhorou um pouco nas últimas semanas, no último mês, mas ela segue em patamar historicamente desafiador. Só que quando a gente observa os preços no mercado futuro, em alguns momentos gerando uma margem, um espaço aí, é possível que a gente tenha um aumento, até porque o ânimo com a atividade pecuária de maneira geral está grande, né? Então, a associação disso aos preços futuros, gerando essa rentabilidade mais atrativa em alguns momentos, deve fazer com que nós tenhamos aí um volume de gado confinado interessante,
Mas o contraponto a essa análise, a essa questão de custos e receita, é justamente a oferta de gado magro, porque a reposição segue pouco ofertada, né? Inclusive, esse tem sido um dos motivos dessa retomada de valorizações da reposição. Assim que o boi gordo encontrou o piso ali do final de safra, a reposição já veio ganhando força novamente. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Quer dizer, para quem está procurando boi magro aí para fechar um lote agora, né? Na semana que vem, por exemplo, a situação continua muito complicada, então, né, Iberville? Sim, tá difícil de achar boi magro, tá difícil de achar milho, tá tem essa questão sim, mas isso acaba sendo mais um fator de estímulo ou de colaborar com a expectativa de um possível cenário ainda mais positivo do que os próprios preços futuros, ou pelo menos a consolidação desses preços futuros aí, que já demonstram um ágio. Então, quando a gente vê um cenário de falta de categorias mais jovens, muito provavelmente não vai ser um segundo semestre de sobra de... Se está faltando boi magro agora, muito provavelmente não vai sobrar boi gordo no segundo semestre. Então, isso ajuda a manter a expectativa de um cenário de oferta limitada ao longo do ano. E aí, claro, aí nós temos as ponderações relacionadas ao escoamento, né? Uhum. Agora, mudando um pouquinho o rumo da prosa, Iberville, o que é que está acontecendo no setor exportador desde que o dólar pegou o rumo de ribanceira abaixo na comparação com o real? Sidney, esse realmente era um ponto de preocupação. Era não, ele é um ponto de atenção, o dólar sempre tem que ser acompanhado de perto, mas essa primeira semana de junho, embora tenha tido apenas 3 dias úteis, ela trouxe aumentos na comparação anual, aumentos de volume, aumento de receita, e para as diversas proteínas, não só a carne bovina. No caso, inclusive, da carne de frango, foi um aumento que a Secretaria de Comércio Exterior até divulgou uma nota dizendo que, como o período é muito curto, essas oscilações mais abruptas, mais bruscas, isso pode ser uma explicação para tais variações. Mas, de maneira geral, o começo, a largada de junho foi positiva. Agora a gente tem que acompanhar como vai ser a evolução. Maio, no fechamento, houve queda na comparação com o mesmo período do ano passado, mas lembrando que em maio de 2020 foi aquele pós-lockdown, o pós aquele período inicial na China, que houve uma diminuição drástica de compras, etc. Então, o mundo ficou muito parado algum tempo ali e isso afetou as nossas exportações. Então, em maio daquele ano, houve um aumento um pouco mais expressivo dos embarques. E aí, na comparação anual, maio de 2021 ficou para trás do que a gente observou no ano passado. Mas, de maneira geral, no acumulado até maio, nós temos observado um volume menor do que em 2020, mas um volume historicamente positivo para os embarques, sim. Agora, a suspensão temporária das vendas externas da Argentina pode ajudar mesmo o Brasil de alguma forma? Sim, Sidney, é uma das expectativas. Claro que tudo isso tem que ser acompanhado, como que vai ser o desenrolar, a duração disso, mas a título de referência, em 2020 o Brasil representou 40% das compras de carne bovina da China e a Argentina ficou na segunda posição com 20% do total importado pelo país. Então é um concorrente importante. Outros concorrentes aí, considerando os números consolidados de 2020, nós teríamos Uruguai, Nova Zelândia e Austrália são os outros grandes vendedores. Só que todos eles com limitações de rebanho, limitações, no caso da Austrália, limitações de clima. Então, o grande concorrente do Brasil, na realidade, que nós tivemos em 2020, foi a Argentina. Agora, Iberville, para a gente arrematar a prosa, né? Juntando tudo isso que a gente falou, o que é que deve acontecer com o preço do boi gordo daqui para frente? Sidney, nós acreditamos em continuidade da oferta restrita, o que deve colaborar aí com a precificação. Do lado das exportações, nós temos uma projeção, uma expectativa de um bom volume, a não ser que o dólar surpreenda muito para baixo, né? Mas também excessivamente, uma queda excessiva até o momento não está no radar. E do lado do consumo doméstico, normalmente o segundo semestre é um pouco melhor, apesar da conjuntura, da pandemia, etc. Mas eu diria que todos os fundamentos, em maior ou menor grau, eles nos levam aí a uma expectativa de preços firmes e
com possivelmente ou até provavelmente um segundo semestre de preços maiores do que nós observamos até o momento. Você acredita também que o avanço da vacinação também pode ajudar nesse sentido, Iberville? Sem dúvida, Sidney. Isso vai afetando diretamente a retomada da economia, a movimentação da economia, né? E à medida que o varejista vai observando uma perspectiva, o varejista de carne, pensando, seja restaurante, seja supermercado, mas ele tem esse perecível aí no seu estoque, ele vai vendo um cenário mais promissor, ele também vai trabalhando com mais folga. O que a gente tem visto muito são os varejistas no passado recente, agora parece que está melhorando um pouquinho, mas os varejistas comprando com muita cautela, comprando muito a conta-gotas, porque não sabe se vai fechar no dia seguinte, na semana seguinte, né? Então esse é um efeito que nós esperamos que com o tempo, aí, com o avanço da vacinação, todos torcemos para que na maior velocidade possível, vá ficando para trás. Muito bom. Tá certo. Iberville, muitíssimo obrigado por mais essa sua participação aqui no nosso programa. Abração para você, manda um abraço para toda a turma da Scott aí e até a próxima. Obrigado, Sidney, um abraço a todos e até a próxima. Tá certo. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira apresentadora e jornalista Daiane Andrade. Muito obrigada, Sidney, e até daqui a pouco, então, aí com mais informações, as informações do mercado do boi gordo. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, tem as informações do mercado do boi magro e da reposição. É rapidinho, a gente volta em instante. E já voltamos com o nosso Terra Viva DBO na TV. Vamos agora conferir as informações do mercado do boi magro e da reposição no Rio de Janeiro, onde houve piora na relação de troca na comparação com o início do ano. De acordo com a Scott Consultoria, desde o início do ano, considerando a média de todas as categorias pesquisadas de bovinos machos para reposição, as cotações subiram 16,5%. No mesmo período, a cotação do boi gordo no estado subiu 6,8%. O ritmo mais lento no mercado do boi gordo resultou em queda de 8,2% no poder de compra do recriador e invernista. Nos últimos 3 meses, as relações de troca ficaram abaixo da média. A demanda mais forte tem sido por animais mais jovens. Para o bezerro de desmama, a queda no poder de compra foi de 13,8%. Em janeiro, com a venda de um boi de 19 arrobas, compravam-se 2,33 bezerros de desmama. Agora, em junho, compram-se 2,1. A oferta restrita de animais para reposição, de maneira geral, tem sustentado os preços no Rio de Janeiro. Aos que precisam repor o estoque de animais, atenção ao clima mais seco que pode afetar o poder de barganha do vendedor. Além disso, vale observar o mercado do boi gordo, que tem dado sinais de alta, podendo trazer oportunidades na troca para o curto prazo. E olha só, boa notícia aí para o pecuarista de leite. Uma pesquisa de mercado mostra que aumentou o consumo de queijos durante a pandemia. Vamos ver. Segundo a pesquisa, 84% dos entrevistados consomem regularmente queijo em casa no café da manhã e 51% como tira-gosto no fim de tarde. Outro hábito brasileiro é o alto consumo da mussarela, principalmente como ingrediente das pizzas, assim como fazem os italianos. O estudo também apontou que o brasileiro escolhe o queijo pelo sabor, sendo o preço o segundo fator de motivação para a compra. 50% dos consumidores ouvidos consideram o queijo um alimento saudável, 48% o consideram nutritivo e 34% acreditam ser um alimento rico em cálcio. E foram publicadas hoje as portarias que atualizam o zoneamento agrícola de risco climático, conhecido como ZAC, referente ao cultivo do milho de primeira safra. Você confere os detalhes agora com o Pedro Costa. Aliás, depois do nosso rápido intervalo, você já confere essas informações, é rapidinho. Pode ir? E foram publicadas hoje as portarias que atualizam o zoneamento agrícola de risco climático, conhecido como ZAC, referente ao cultivo do milho de primeira safra. E você confere os detalhes já, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV.
O Plano Agrícola e Pecuário 2021-2022 ainda não tem data definida para ser divulgado. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem comentado em alguns eventos virtuais que o lançamento pode ocorrer aí entre os dias 15 e 20 de junho, mas ainda falta confirmar a agenda dela com o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o PLN 4, projeto que recompõe parte do orçamento deste ano, aprovado pelo Congresso na semana passada, ainda não foi sancionado. O presidente tem até dia 28 para decidir se sanciona ou veta o texto. A expectativa é de que a sanção ocorra ainda esta semana. Depois disso, ainda será necessário uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, prevista aí para o dia 17 de junho, para votar questões financeiras do Plano Safra, que é o principal programa, da política agrícola do país. E foram publicadas hoje no Diário Oficial da União as portarias que atualizam o zoneamento agrícola de risco climático, conhecido como ZARC, referente ao cultivo do milho de primeira safra. E o Pedro Costa tem os detalhes. Os estados contemplados foram Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal. O zoneamento tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. O modelo agrometeorológico considera elementos que influenciam diretamente no desenvolvimento da produção agrícola, como temperatura, chuvas, umidade relativa do ar, ocorrência de geadas, água disponível nos solos, demanda hídrica das culturas e elementos geográficos. No caso do milho, é importante lembrar que vários fatores contribuem para uma boa produtividade, como a disponibilidade de água, temperatura média diária superior a 15 graus Celsius e livres de geadas. O IZ, Instituto de Zootecnia, está com nova diretoria-geral. O pesquisador Enilson Geraldo Ribeiro assumiu a diretoria do Instituto, que faz parte da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Doutor em produção animal, ele atua há 14 anos como pesquisador científico da pasta na área de zootecnia, principalmente em nutrição, pastagens e produção de bovinos. E olha só, jornalistas e programas do canal Terra Viva estão entre os indicados ao prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio em 2021. Organizado pelo veículo Jornalistas e Companhia, a competição homenageia profissionais e publicações do jornalismo especializado no agro brasileiro. No total, foram classificados 56 profissionais e 84 veículos. Apresentadora do Jornal Terra Viva, primeira edição, Lilian Munhoz, e o editor-chefe do Terra Viva DBO na TV, Sidney Maschio, concorrem na categoria jornalista. O programa Bem da Terra e o Jornal Terra Viva são finalistas na categoria Programa de TV Especializada. E o Nosso Agro foi indicado em duas categorias, Programa de TV Especializada e também TV Geral. A votação para definir os ganhadores é aberta e segue até amanhã. Para votar no nosso time, basta acessar o site pesquisa.portaldojornalistas.com.br, fazer um breve cadastro. Serão premiados aí os 3 veículos mais admirados e também 25 profissionais especializados. A gente conta com a sua participação. Vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com as informações do mercado do boi gordo e as cotações desta quarta-feira. 12 praças registraram alta. A gente volta já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. Quem também está de volta conosco é o nosso apresentador e editor Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo. Sidney, é com você. Obrigado, Daiane. E com o mês tendo ainda um bom pedaço de chão para andar na sua metade abrideira, nesta quarta-feira, mais uma vez, a nossa Praça Boiadeira cumpriu o roteiro que dela estava sendo esperado, com o carretão continuando embicado com firmeza no rumo de subida do estradão. O motivo principal dessa situação atual, conforme tem sido falado aqui todo dia,
é a forte carestia de gado terminado no Brasil inteiro. Isso ao mesmo tempo em que, com o avançamento do calendário e o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro anda agora um pouco mais animado. Por causa disso e também por conta do recente feriado emendado, no mercado de carne sem osso, no atacado, o valor médio dos cortes comercializados ficou praticamente estável nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás. No mesmo período considerado, o comércio varejista de carne sem osso, do produto desossado, andou em rumos desencontrados, com a média de preços subindo 0,2% em São Paulo e também nas Minas Gerais, enquanto o Rio de Janeiro teve uma queda de 1,5% e no Paraná o tombo foi de 0,2%. Já na exportação, até agora, o estrago feito pela desvalorização do dólar em relação ao real foi muito pequeno, tanto que na primeira semana do mês presente, a média diária embarcada avançou para 8.100 toneladas, o que representou aí um aumento de 12% em relação ao período correspondente do ano passado. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que dessa vez todas elas foram no rumo de morro acima. E para fazer a recitação dessa lista para todo mundo que está aí na frente da televisão, eu peço novamente a participação na função da nossa companheira apresentadora e jornalista Daiane Andrade. Acompanhe. Começamos o dia no sul de Minas Gerais. A alta na região foi geral, com o boi sendo cotado agora a R$ 294,50 e a vaca a R$ 272 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Alta também na capital do estado, Belo Horizonte. O macho foi para R$ 299,50. Quem quiser comprar boi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai desembolsar pelo menos R$ 304,50. Em Dourados, subiu tudo. O macho agora está cotado a R$ 305,50 e a fêmea a R$ 291,50. Partimos para a capital de Goiás, Goiânia, com os preços nas alturas. Por lá, o macho arribou para R$ 294,50 e a fêmea para R$ 287,50. Na região sul da Bahia, o boi está sendo falado a R$ 286,50. Os preços subiram morro acima no sudeste de Rondônia. Por lá, a vaca agora está valendo R$ 289,50, enquanto o boi está valendo R$ 299,50. Agora vamos para o noroeste paranaense. Por lá, o boi subiu e agora vale R$ 304,50. No sul de Tocantins, a única alta foi para o boi. Ele está sendo falado por lá a R$ 294,50. Já no norte do estado, a alta foi geral. O macho agora vale R$ 294,50 e a fêmea R$ 287,50. No estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve alta nos preços. Nas duas praças, o valor da vaca é de R$ 289,50 no prazo de 30 dias. Tá certo, então, estou vendo aí que está todo mundo esperando a hora da recitação do versinho caipira do dia, então não vou demorar. Lembrando que o tema escolhido para esta semana é Saci, Assombrações e Simpatias. Então, vai ouvindo. Corre nesse sertão uma história mal contada a respeito de uma alma penada que, em noite enluarada, percorre essas estradas na forma de um cão, assombrando gente e assustando a criação, para modo de pagar uma pena e se livrar da danação. Se é verdade ou não, isso é um mistério, e eu sei que pode até ser um caso sério, mas eu sou um caboclo valente e decidido e não fui nascido para ter medo no coração, nem de gente que dirá de assombração. É isso então, meus amigos, minhas amigas, eu vou ficando por aqui por hoje, deixando um grande abraço para todo mundo, lembrando para que todo mundo se cuide muito bem e devolvendo a vez de falar para minha companheira apresentadora e jornalista, Daiane Andrade. Muito obrigada, Sidney, ótima noite para você e até amanhã, viu? O nosso DBO na TV de hoje fica por aqui, obrigada pela sua companhia, voltamos amanhã, até lá então, tchau!